Aqui estamos novamente para seguirmos com a leitura do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além. Isso é Afonso que conta tudo o que ele passou depois do seu desencarne. Afonso era uma pessoa que não acreditava em nada de vida após a morte, não tinha religiosidade nenhuma. Quem organizou esse material foi Abel Glasser. Na leitura anterior, vimos que Afonso continua rebelde, não aceitou a orientação de Plínio e seguiu os espíritos de frades para os porões, onde teria novamente limitada a liberdade. Eu quero rememorar o trecho em que Plínio disse que quem mandava as pessoas para as colônias era ali naquela casa, na casa espírita. E não é bem assim. Algumas pessoas são levadas logo que desligada do seu corpo para essas colônias. A família vem receber, não vive nada desse drama que passou Afonso. Então cada um segue para onde se preparou para seguir. O Afonso não se preparou para uma vida espiritual. O Plínio continuou apegado aos seus objetos. Nenhum deles tinha uma vida espiritual. Não precisa ser espírita, não há necessidade disso. Basta acreditar que a vida continua. Basta ser uma pessoa justa, correta, uma pessoa que lida com o bem, trabalha para o bem, para que tenha condições facilitadas para chegar às colônias de luz. Mas vamos seguindo. Estamos agora na nossa sexta leitura. Era impressionante, mas onde ia o encarnado estavam também as criaturas desencarnadas, que demonstravam estar contrariadas com o fato de terem deixado o mundo dos vivos, tal como eu, quando ainda enterrado no cemitério, junto ao meu corpo. Tive pena daqueles seres, porém não me atrevi a falar com eles. Uma angústia esquisita tomou conta de mim e deixei a igreja celeremente, buscando afastar-me daquele local o quanto antes. Note, então, que o manto que vestia estava combuído e embaixo dele outra vez via surgindo a minha roupa anterior, o mesmo pijama que usava quando morri, naquela manhã em minha casa. Parecia estar parado no tempo, e até a vestimenta simbolizava isso. Retomei o curso da casa. Chegando, fui direto ao quarto de Pedro, a fim de aguardá-lo. Quando ele dormisse, poderia conversar novamente. Desta vez, eu teria muitas coisas a dizer-lhe. Não o encontrei e já não sabia quanto tempo tinha ficado prisioneiro naqueles monges alienados. Estava decidido a esperar o tempo que fosse preciso e visava acomodar-me na cadeira do canto do quarto, quando reparei que a decoração havia mudado. Não existia mais aquele móvel onde me sentara antes, nem mesmo a cama estava no mesmo local. Tudo parecia estranhamente diferente. De repente invadiu o quarto uma garotinha de 6 ou 7 anos. Pegando sua boneca, que estava largada em cima da cama, saiu novamente. Quem seria aquela menina? Pensei. Fui atrás e, à medida que andava pela casa, encontrava tudo alterado. A mobília era diversa e até alguns estranhos espíritos circulavam por ali. A casa, com certeza, era aquela. A única explicação que me soou razoável era a mudança de minha família para outro lugar. Mas como faria para achá-los? Questionei, preocupado. Mal venturoso dia em que me resolvi seguir Pedro até a reunião. A partir dali passei por uma série de problemas e sofrimentos dos quais poderia ter ficado livre. Saí da residência e dirigi-me ao local onde morava uma irmã de Elvira. Talvez pudesse obter alguma informação. Decepcionei-me com o fato de que, mesmo morto, precisava andar atrás de pistas, buscando o paradeiro das pessoas. Achara que espíritos, se existissem, tem aqui a nota do autor material, lembrando que o Afonso era cético, era ateu, não acreditava em nada. Então, continuando aqui desde o parágrafo anterior. Achara que espíritos, se existissem, seriam oniscientes. Não estar vivo, deduzi, não apresentava grandes vantagens até aquele instante. Só tinha enfrentado problemas. Sentia-me desmoralizado e lembrava-me com orgulho dos tempos em que era dono do meu destino.
ditando aos meus familiares tudo aquilo que considerava o melhor a ser seguido e aos meus funcionários as normas de atuação que julgava convenientes. Ninguém questionava minhas ordens, e depois de morto, acabei passando a uma posição de absoluta indiferença e que total nulidade. Não era vista por muitos, enquanto vários outros desprezavam-me abertamente. Não havia regras a cumprir e a insegurança era completa. A qualquer momento, alguma criatura poderia aprisionar-me em algum cubículo escuro e úmido, o que me gerava uma sensação permanente de insegurança. Hostil e dura estava sendo minha nova existência. Encontrava-me vigilância há muito tempo e não conseguia relaxar ou descansar. Falo eu, leitora. Tudo isso porque ele não teve uma vivência digna, merecedora de outras situações. Para quem não acredita em nada, o que se encontra é o nada. E é onde ele está, vagando igual uma folha seca, daqui para lá e de lá para cá, não é? Mas vamos seguir. Sentia ainda a necessidade de comer ou beber alguma coisa, mas logo percebi que não podia fazê-lo. Seguia-se a isso a impressão de meu estômago corria de fome e minha garganta secava de sede. Via-me indigente e desordenado, vagando incerto pela capital paulista. Confutava o meu presente e não tinha fé no futuro. Estava só e amargo. Finalmente criei coragem e saí em busca de meus familiares. Circulei por todo o bairro do Jardim América, até encontrar a casa da minha cunhada Marilu. Creio que percorri centenas de residências em poucas horas, ingressando no quintal do desconfortável sobrado, com paredes pintadas na tonalidade areia e janelas de alumínio. Não fui notado por ninguém, nem mesmo pelo cachorro. Na sala de estar, harmoniosamente decorada em cores sóbrias e elegantes, particularmente emoldurada por pesadas cortinas, em composê azul marinho, areia e branco. Deparei-me com meus sobrinhos conversando entre si. Falavam sobre um peculiar assunto, a morte. Aproximei-me interessado e até me esqueci, por alguns minutos, o motivo que me conduzira ali. Eles argumentavam que tinham verdadeiro pavor de morrer, e o principal motivo disso era a incerteza a respeito do que iriam encontrar. Eu também pensava assim. E quantos mais não teriam a mesma ideia? Imaginei. Entretanto, acompanhando a conversa dos adolescentes, percebi que nas entrelinhas que havia uma ou outra importante razão que os levava a ter esse temor da morte. Todos sabiam que não agiam de maneira 100% correta no seu dia a dia. Tinham noção de que a moral cristã era deixada de lado na maioria de suas decisões, e os mandamentos de fraternidade, caridade, solidariedade eram cumpridos somente na aparência. Logo, morrendo, dependendo da crença de cada um, poderiam ir para o inferno, umbral ou qualquer outro local que fosse sombrio e repugnante. Sob meu ponto de vista, era verdadeiro aquele sentimento, pois no fundo eu também o sentira quando eu estava encarnado. Sabia que alguma coisa poderia haver após a morte. E conforme as explicações religiosas, os egoístas e maus seria reservado um local desagradável onde pudesse expiar seus erros. Normalmente, quem mais cometia desvios era aquele que menos pensava na morte, porque se o fizesse, deixaria de ter prazer nas suas atitudes individualistas ou mesmo imorais. Melhor seria para esse viver na ignorância, ou fingi-la como uma forma dissimulada de encarar a vida, ao invés de ser obrigado a raciocinar sobre os seus atos e perceber que não seguia o parâmetro ideal, concluí. Por isso muitos tinham, e têm, medo da morte. Eles temem as más atitudes que estão tomando todos os dias, os gestos perniciosos que praticam reiteradamente. Ora, se vivessem dentro dos postulados cristãos, tendo por base a lei da caridade, por que haveriam de recear o término da jornada? Arrematei, sem nem saber de onde retirar tantos conceitos novos para mim. E digo eu, a leitora, será que ele não está sendo inspirado por um espírito protetor? Que ele não é capaz de ver? Não é verdade? Ele mesmo disse, arrematei, sem nem saber de onde retirara tantos conceitos novos para mim. Ele não pensava assim? E por que ele estava pensando agora? Porque algum espírito estava ali ao lado, cuidando dele, sem que ele pudesse ver. Vamos seguindo.
Esse raciocínio era um progresso a um materialista convicto como eu, passada toda a minha existência acreditando que o futuro era o dia seguinte e, no máximo, o próximo ano. Jamais atinha-me a pensar na década que estava chegando ou ao final da minha caminhada. Velhice era coisa para os outros, a morte uma fatalidade para os vizinhos. Na minha casa, essas não iriam acontecer tão cedo. Ingenuamente pensava, mas quando ocorressem, eu já estaria maduro para compreendê-las suficientemente. Grande equívoco cometi, como se a maturidade e o esclarecimento chegassem de graça, sem qualquer esforço. Não sei se para consolar-me ou tornar-me mais confuso, sabia que grande parte dos meus amigos e parentes pensava exatamente como eu, e da forma como aqueles meus sobrinhos. Quantos mais, no mundo, não tinham essa mesma ideia? Talvez por isso não havia renovação esperada entre os homens, continuando a imperar a lei do mais forte e o egoísmo geral. Minhas reflexões eram até interessantes, mas eu estava verdadeiramente fatigado de pensar e não chegar a lugar algum. Desisti, portanto, de acompanhar as divagações dos meninos, subi as escadas para encontrar algum dado que me levasse a Elvira e as crianças. Fiquei irritado quando não consegui abrir a agenda que estava na mesa do telefone, e uma vez mais praguejei contra a condição paupérrima de um espírito. Nem para abrir um livro ou uma simples agenda, um morto presta, pensei. Resolvi não sair dali até conseguir o que almejava. Alguns dias eu acompanhei a rotina da casa, e Maria de Lourdes, carinhosamente chamada de Marilu, percebi que eles viviam dentro de um estereótipo que sempre tive das famílias de classe média alta como a minha. Pércio saía para trabalhar todos os dias à mesma hora, e Marilu cuidava da casa e dos empregados, além de orientar os meninos em idade escolar. Mantinham conversas esparsas ao longo das poucas refeições que a apertada agenda lhes permitia usufruir um conjunto. Sempre na suntuosa sala de jantar, ornamentada com colunas e sancas de gesso branco, contornando as paredes e tendo por peça decorativa principal a cortina floral em tecido idêntico àquele utilizada para revestir o assento das cadeiras em torno da mesa. Vários pratos de porcelana chinesa adornavam o buffet situado num dos cantos. Os assuntos discutidos giravam em torno dos mais surrados temas. Dinheiro, dinheiro, alguma fofoca, poucas novidades. Finalizavam com dinheiro novamente. Nessa última categoria estava incluído tudo aquilo que se referisse aos bens e valores que a moeda podia comprar na vida material. Assim, sem pretender desprestigiar o significado do dinheiro, mesmo porque nunca fora do meu feitio fazê-lo, notei que tudo parecia circular em volta disso. Os filhos demandavam dos pais antecipadamente todos os presentes que pretendiam ganhar a curto, médio e longo prazo. Os genitores conversavam entre si a respeito dos planos que tinham para o futuro, na maioria envolvendo gastos monetários, além do pagamento das contas, dos investimentos da família, do crescimento do patrimônio, enfim, como ganhar mais e mais dinheiro. Aliás, era esse também o meu assunto predileto com Elvira durante as refeições. Atuariam todas as famílias do mesmo modo? As mais ricas provavelmente teriam uma diferença. Falariam de montantes muito superiores. As mais pobres perlustrariam os mesmíssimos caminhos, embora tendo por referencial o poder aquisitivo que viam nos comerciais, nos filmes de televisão. Quando terminei meu raciocínio, que julguei ser lógico, indaguei se tinha alguma legitimidade ou capacidade para refletir daquela forma. Quem seria eu para julgar as famílias vivas de um plano que não era mais o meu? Deveria ficar circunscrito às avaliações pertinentes aos espíritos. Se assim fosse, teria muito pouco a considerar, pois julgava-me profundamente ligado à matéria e quase um alienado no plano espiritual. A experiência no contexto global servia-me no mínimo para perceber que não éramos tão diferentes dos outros quando imaginávamos e que nossos problemas pessoais e familiares eram comuns a muitos semelhantes, da mesma forma que os nossos acertos e vitórias não eram exclusivos frutos da nossa destacada inteligência. Havia seres que sofriam como eu, com as mesmas dúvidas e questionamentos, bem como os que eram bem-sucedidos, igualando-se mais uma vez
ao que conquistara quando estava vivo. Se assim era, não deveria ter me considerado tão especial e bem capacitado acima da média, como habitualmente fazia. Essa era outra lamentável estupidez que só constatei depois de morto. Teria sido tão mais fácil ter notado o óbvio enquanto estava no mundo material, deduzi. Era tarde, no entanto, para queixar-me. Afinal, ninguém iria ouvir-me. A essa altura, a conscientização chegava-me aos poucos. Embora não pudesse ainda admitir a existência de Deus, minha incredulidade e ateísmo cegavam-me o discernimento. Após um período razoável de estágio na casa de Marilu e Pércio, terminei descobrindo onde estavam morando Elvira e os rapazes. A viúva consorciava-se com Walter e Pedro estava residindo com amigos. Marco Aurélio dirigia a empresa e morava com Cíntia e meus netos. Senti pela primeira vez que deveria cortar Elvira de minha lista. Ela não merecia mais ser considerada da família. Não pretendia, no entanto, continuar um intruso na casa de estranhos e decidi acomodar-me com Marco Aurélio, o filho que me era mais próximo, quando estava vivo. Ao chegar em seu apartamento, despojado, porém elegante, julguei-me mal recebido. Haviam muitos espíritos, como eu, circulando em todos os cômodos. Imaginei, jocosamente, tratar-se de uma convenção. Por que estariam concentrando na casa de meu filho? Crendo-me com o direito adquirido de estar presente entre os meus, entrei e comecei a vagar pelos aposentos. Antes de entrar no quarto do casal, fui violentamente barrado por uma criatura alta, esguia e perítrica. Ela tinha as faces pálidas e maceradas, os olhos fundos e vidrados. Quase não articulava palavras, parecia balbuciar alguma ordem. Como não entendi, insisti em ingressar, ocasião em que me foi lançado longe, estranhando até a força incomum daquele ser. Finalmente observava que espíritos tinham algum poder sobre os outros. Se não conseguiam dominar a matéria, pelo menos atuavam no plano que lhes era próprio. Inconformado, voltei à porta do quarto e forcei a entrada, exigindo uma explicação. Não sabia nem o que dizer ao soturno porteiro, mas tentei mesmo assim. Você fala alguma coisa que eu possa entender? Disse-lhe altivo. Este é o dormitório de meu filho e gostaria de saber o que faz aqui. Ah, você foi pai disso aí? Como disso aí? Por que essa falta de respeito? Ora, não seja ingênuo. Você sabe o que ele faz dentro desse quarto com a esposa e alguns amigos? Não, é lógico que não faço ideia. Nunca dormi com meu filho, especialmente após o casamento com Cíntia. Sorte sua. Há orgias de todas as espécies aí. Estou controlando a entrada porque já é lotado. Não há mais espaço para convidados. Convidados? Mas quem está com eles? Uns 100 ou 200 espíritos, além dos seus amigos vivos. Não é possível. Marco Aurélio jamais faria uma coisa dessas. Ele foi educado sob um teto moralista e rígido, não para ser leviano e pornográfico. Então deve ter sido em outra casa que ele aprendeu. E deu gargalhadas, porque sabe muito bem o que faz. Deixe-me entrar. Sou pai e tenho o direito de ver com meus próprios olhos o que se passa. Vou abrir uma exceção. Normalmente tenho que respeitar o número de convidados por noite, mas no seu caso quero ver mesmo a sua decepção ao constatar a veracidade do que lhe falo. Pode entrar, fique à vontade. A criatura pareceu ter um prazer ímpar em permitir-me a entrada. Sabendo que eu fora pai do rapaz, envolvido nas orgias às quais se referiu, introduzi-me. Não poderia descrever o que presenciei. Nada mais doloroso para um pai ver o filho participando com a esposa de uma cena tão grotesca e fora de propósitos. Jamais iria acreditar, se vivo estivesse, caso alguém me narrasse o que estava assistindo. Não bastasse a vulgaridade material, o pior é da participação ativa e tumultuada de várias entidades, como aquela que ficava na porta, e em cima de cada um dos encarnados que ali estavam. Houvesse um Deus, ele teria que ter muita piedade daquelas criaturas, incluindo nessa relação meu próprio filho. O desvio sexual associava-se ao uso de entorpecentes e gerava um quadro dantesco que me horrorizou. Deixei o aposento transtornado. Fui vítima de pilhéria por parte do mofino porteiro.
Não tive forças para responder-lhe os ataques, refugiei-me na sala de estar, remoendo as imagens que trazia comigo. Meu primeiro pensamento baseou-se num clichê. Onde eu havia errado? Por alguns minutos deduzi que a culpa seria minha, que como pai não vira no rumo tomado por meu filho primogênito. Ultrapassada a fase do choque, ocorreram à minha mente outras reflexões. Jamais concedera que levianos atos do mundo dos vivos tinham tantos espectadores. Julgava que podíamos errar sozinhos quando cerrados em quatro paredes. Mas pesarosamente enganei-me. Cada passo do meu indigno filho era acompanhado por criaturas pasmosas que maldosamente incentivavam-no a prosseguir e ousar, afundando-se ainda mais em seu próprio desatino. Éramos vítimas, como encarnados e invigilantes desses seres abomináveis. Meus amigos, falo eu agora. Vocês podem imaginar os espíritos que vivem nos bordéis, os espíritos que vivem nos motéis? Que tipo de companhias têm as pessoas que vão lá? Pensem nisso. Pensem nisso. Vamos continuar. Derrubado, passei horas prostrado num canto, sentado ao chão sobre o piso frio das pedras de ardósia, meditando a respeito. Ergui-me quando o dia amanhecia e atrevi-me a voltar ao quarto. Aproximando-me da porta de entrada, notei que a criatura ali não estava. À vontade, ingressei no recinto e verifiquei que no leito estava somente Marco Aurélio e Cíntia, dormindo profundamente. Os convidados dos dois planos haviam deixado o local. Criteriosamente, cheguei perto do meu filho e fitei-o com amargor. Seu rosto estava mudado, já não era o mesmo de outrora, ingênuo, pueril. Verificando o ambiente, percebi que vários fios, como aqueles que me jungiam por anos ao meu corpo físico, saíam dos invólucros do casal e perdiam-se no espaço, varando o teto, estendendo-se a rumo ignorado. Se eles não estavam mortos, pensei, o que seriam aqueles liames praticamente idênticos aos meus? Voltei à cama e constatei que, de fato, essas ligações existiam e concentravam-se em algum ponto fora da casa. Tentei segui-las, mas não consegui, pois quando me avizinhei do lugar de onde elas pareciam sair, nada encontrei. Representava-me para que elas sumiam no ar, ou seja, saíam de meu filho e de Cíntia e seguiam pelo espaço até desaparecer por completo. Intrigado, olhei ao redor e enxergava não só a bagunça no plano material, mas também a desordem que restou no plano espiritual. O recinto inteiro estava tomado por uma névoa acinzentada e fétida que encobria os móveis, as roupas, todas as peças da suíte principal do apartamento. Se meu filho pudesse ver o antro onde estava morando e dormindo com sua esposa, talvez não agisse daquela forma, concluí. Ainda sem resposta para os fios que sumiam no ar, lembrei-me dos meus netos. Estariam eles envolvidos na mesma lama por causa de seus levianos pais? Dirigi-me às pressas ao quarto deles e novamente fui barrado à porta. Desta vez era um espírito trajando túnica branca, com semblante tranquilo, mas austero, e que possuía cabelos agrisalhados, cintilantes. Olhando fixamente para mim, disse, lamento, não lhe permitir a entrada. Sei que foi avô dessas crianças, quando esteve encarnado. Entretanto, elas estão sob proteção. Não podem ter contato com nenhum ser que esteve presente naquele quarto. Mas eu não participei daquilo, devolvi apressado, tentando justificar-me. Sabemos disso. O seu ingresso, no entanto, é vedado por outras razões. Não só porque você carrega consigo os fluidos que colheu naquele ambiente pernicioso, mas principalmente por não ter preparado suficientemente para rever seus netos sem prejudicá-los. Como eu poderia afetá-los negativamente? Eles são minha família. Jamais iria feri-los. Não se trata de conscientemente molestá-los. Você poderia involuntariamente transmitir-lhes suas apreensões e temores, causando-lhes, as crianças que são, um mal desnecessário. Espero que compreenda a minha posição,
Pois se você de fato ama seus netos, deixe-os por hora. Volte em outra ocasião. Aqui observação minha. Vemos que as crianças contam com proteções especiais em suas casas e entendemos que podem ser prejudicadas por ambientes e pessoas negativas. Cabe aos pais colaborar com essa proteção, não as levando a locais potencialmente negativos espiritualmente. E eu vou mais além. O avô espírito, pelo simples fato de ter entrado no quarto, passou a carregar consigo aquelas vibrações negativas. Isso, meus amigos, são os pensamentos. Pensamentos funcionam como uma névoa, um plástico, uma substância que gruda, que cola e que tem ação. Então, quando nós entramos em locais, entre aspas, contaminados mentalmente, nós também podemos sair de lá contaminados mentalmente e espiritualmente. Então, sempre precisamos estar com os nossos pensamentos elevados, estejamos onde estivermos. Porque as pessoas que estão com pensamentos elevados, ligados à bondade, ao bem, ao correto, mesmo que ele entre nesses lugares, essas coisas não colam neles, porque não são idênticos, não têm afinidades. Então, meus amigos, vamos tomar ciência das realidades da física espiritual. Porque física, como tem a física na Terra, tem também no plano espiritual, porque tudo é a mesma coisa, só muda a densidade. Continuando. Contrariado, cansava-me de ser barrado em vários lugares, como se eu fosse uma praga qualquer. Que espécie de espírito era eu para ter o acesso negado aos bons e aos maus lugares? Imaginei. O único conforto que tive foi em saber que meus netos estavam protegidos daquele agrupamento de criaturas assombrosas. Antes de sair, voltei-me para o espírito luminoso, o primeiro que vinha perto depois de ter estado anos vedado, vagando, perguntei. Poderia fazer-lhe uma pergunta? Sem dúvida, se eu puder responder, farei com prazer. Por que existem fios ligados aos corpos do meu filho e da minha nora? Onde eles são levados? Não consegui ver o final. Infelizmente, as criaturas inteligentes que obsediam os encarnados invigilantes têm os seus esconderijos muito bem guardados, e espíritos como você, inexperientes e ignorantes, não conseguiriam de fato encontrá-los. Logo, os fios, que são laços fluídicos que ligam Marco Aurélio e Cíntia aos seus corpos, parecem sumir em pleno ar. Ambos, na realidade, estão localizados em plano que você certamente não iria gostar de conhecer. Minha observação. Entendemos então que o casal, depois das atividades físicas condenáveis, seguiram na mesma frequência, depois de adormecidos os seus espíritos, seguiram para as mesmas atividades nos planos espirituais de baixo padrão vibracional. Esses fios, meus amigos, é um cordão que liga o corpo físico ao corpo espiritual, enquanto estamos, entre aspas, vivos, porque viram, mesmo depois que morrem, se a pessoa não se desprende, se a pessoa não muda o pensar, ele continua preso, mesmo esse corpo já estando morto. Por isso é tão importante que a gente aprenda, que a gente entenda essa mecânica, para que possamos não viver essas situações tão lamentáveis. Seguindo. E quanto tempo os obsessores ficarão jungidos aos dois? Somente eles podem saber a resposta. Enquanto perdurarem essas atitudes, continuarão escravos dessas criaturas e são por elas dominados. Se perpetuarem suas condutas, fatalmente irão desencarnar nas mãos dessas entidades inferiores. Arrepender-se-ão por certo, mas será tarde para evitar o mal maior. Quando ia introduzir uma indagação a respeito da minha situação, aproveitando o esclarecimento daquele espírito parecia ter, não mais o vi. Subitamente ele deixou o ambiente sem qualquer rastro. Naturalmente, ele apenas elevou o padrão vibratório e ele não conseguiu enxergar mais, né? Atrás de mim, o barulho de uma porta soou forte. Meu filho estava acordado e saía do quarto, rumo à sala,
para tomar seu café da manhã. Meus netos, do barulho do aposento, também encontravam-se despertos e talvez estivessem em preparo para ir à escola. A casa achava-se movimentada, havia circulação em todos os cômodos. Não via, então, nenhuma entidade rondando o apartamento. Deduzi que elas preferiam o aconchego da noite e a chamativa dos maus hábitos dessas horas para aproximarem-se. Durante o dia, sobre o estado de vigilância, ficavam ausentes, inclusive aquele anjo que tinha por fim proteger meus netos dos demais seres. Bom, eu não acredito que o protetor das crianças foi embora. Ele simplesmente deixou de estar visível. Porque o protetor das crianças continua com as crianças o tempo todo. As crianças têm sempre alguém cuidando delas. Meus amigos, mais um trecho do livro foi lido, com muitas informações, são informações em grande quantidade, que podemos trocar ideias, caso vocês tenham interesse. Aguardo a todos, um abraço e até breve.